A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, amou o mundo com tão grande amor, que Ele mandou o seu único Filho para que viesse e morresse em nosso lugar. Isaías, aqui no capítulo 53, conforme lemos agora, diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa dívida. Porque quando nós pecamos, quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus, ele se afastou de Deus, e todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós já estávamos condenados. Mas Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. A Bíblia diz que Jesus deixou o trono de glória e veio aqui em forma de homem. Foi maltratado, foi humilhado e maltratado, desprezado por nossas culpas. E diz mais a palavra do Senhor, que Ele tomou a nossa culpa sobre Ele. Tanto é que eu gosto sempre de frisar aqui na igreja, eu já falei isso antes, que no momento da crucificação, quando houve aquela escuridão, quando Ele clamou, Pai, por que me desamparastes? Era porque o meu pecado, porque o seu pecado estava sobre Ele. Você era um pecador, você estava devendo, mas Ele chegou e pegou aquela conta, você deixa comigo que eu pago. E a Bíblia diz que o sangue dele foi derramado, não ficou uma gota de sangue por amor a mim e por amor a você. E Deus, provando o seu amor para conosco, não querendo que ninguém se perca, que ninguém perdesse, Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No começo desse culto eu disse que nós somos privilegiados, porque o Senhor tem nos escolhido, tem nos selecionado para estar aqui na presença dEle. Muitos talvez planejaram, vou para a igreja hoje, não estão. Muitos fizeram o plano, vou adorar a Deus hoje, mas Deus escolheu que você estivesse aqui, para que você estivesse na presença dEle, para que o adorasse. E desde que nós começamos esse culto, eu tenho sentido a presença de Deus aqui nesse lugar. E sem dúvida, e eu posso profetizar para você, Deus está aqui. Ele está presente aqui nesse lugar. E conforme as irmãs cantaram aqui nessa noite, que houve vida quando Lázaro morreu, houve vida quando o filho da viúva de Naim morreu, houve vida quando você encontrou com Jesus. Porque quando o homem encontra com a religião, não acontece nada. Mas quando o homem encontra com Jesus, há uma mudança de vida. A sua vida muda para melhor. E mais, aquela aliança feita lá no Calvário te religou a Deus, te trouxe de volta para a presença de Deus. E a partir do momento que você se volta para Deus, aquela aliança é renovada, e o seu nome é escrito no livro da vida, o qual um dia vai ser lido, e o seu nome vai estar ali. Porém, é bem verdade que não é fácil, servir a Deus não é fácil. O caminho é estreito, é apertado, e nós temos um inimigo que quer nos roubar a nossa paz. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, porque ele caiu de lá, ele vivia lá e foi expulso. A Bíblia diz que Satanás vivia lá diante de Deus, um ser perfeito, um ser dos mais lindos, governando quase tudo. E ele achou que ele podia se colocar na posição de Deus. Ele armou uma rebelião para tomar o trono de Deus. Enquanto isso, Deus estava aqui na terra em comunhão com Adão e Eva. A palavra do Senhor diz que todos os dias, irmã Maria, a Bíblia diz que todos os dias Deus descia para conversar com Adão. Era muita intimidade, era muita amizade. Deus descia lá no jardim do Éden para conversar com Adão. E Satanás tinha inveja disso. Satanás foi expulso. Quando ele chegou, ele viu aquela comunhão e sentiu inveja. E ele quis quebrar essa amizade, fazendo com que o homem pecasse contra Deus. Porque todos nós sabemos que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. E ele pensou, se eu fizer o homem pecar, Deus vai se afastar. E vocês conhecem a história. A desobediência quando ele comeu aquele fruto proibido. A Bíblia diz que Deus veio visitar Adão, e Adão viu que estava nu e se escondeu. A Bíblia diz que o Senhor chegou e disse, Adão, onde estás? Adão, e Adão estava escondido. Adão, por que você se escondeu? Senhor, porque eu estou nu. Quem te contou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu proibi que comesse? E resumindo a história, por causa da desobediência, foi expulso do paraíso. E desde então o homem começou a pecar, e cada vez se distanciando de Deus.
cada vez se afastando da presença de Deus por causa do pecado. Eu imagino que Satanás vibrando com aquela situação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é rico em misericórdia, providenciou um meio de salvação chamado Jesus Cristo. Deus que é rico em misericórdia providenciou um meio de salvação, enviando Jesus para nos trazer de volta para o nosso lugar, que é junto de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos tornou limpo, e por causa do sacrifício do Calvário, nós passamos a ter acesso novamente a Deus. Ele nos ligou novamente a Deus. É importante que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É importante aceitar Jesus como seu Salvador, para que Ele possa te religar novamente a Deus. A Bíblia diz que há um livro onde o seu nome foi escrito. E um dia nós estaremos todos diante da presença de Deus. E só vão entrar no céu quem estiver inscrito neste livro. E a partir do momento que você renunciou ao mundo, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você fez uma nova aliança com Deus, o seu nome está escrito. A Bíblia diz que Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tanto é que no livro de João 14, ele diz que ele não havia necessidade de preparar lugar, porque já tinha lugar preparado. Não turbe os vossos corações. João 14. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há. Ele disse há. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria vos falado: vou preparar. E nós um dia vamos estar com Ele, passando a eternidade com Ele. Uma cidade de ouro, de cristal, de tudo que é precioso e bonito. Vamos beber do livro da vida. Vamos comer da árvore da vida. Vamos cantar no lindo coral. É maravilhoso, isso vale a pena ser crente. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E cada momento que se aproxima a volta de Jesus, o inimigo fica mais furioso e a nossa carga, a nossa luta aumenta mais e mais. É luta no trabalho, é luta no seu casamento, é luta na educação dos seus filhos, é luta na sua saúde física, é luta na sua saúde mental, é luta na sua saúde psicológica. O inimigo tem atacado de todas as maneiras para nos fazer desistir. Mas vamos dar graças a Deus. Mesmo que você não tenha, aleluia, força, mesmo que você não tenha um motivo, porque nós não cantamos, nós não louvamos a Deus pelo que Ele faz, nós louvamos a Deus pelo que Ele é, e Ele é Deus, e Ele é digno de todo louvor e adoração. Enquanto eu estava vindo de São Sebastião para cá, eu estava lendo um pouco sobre a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, um homem correto, um dos mais ricos na região. Tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. A Bíblia diz que Jó era um homem tão fiel que os filhos faziam, cada vez um filho fazia uma reunião, um churrasco, uma reunião entre os irmãos. Hoje vai ser na casa do fulano, hoje vai ser, no mês que vem vai ser no outro. Ele sempre estava em comunhão, confraternizando. E a Bíblia diz que Ló, ele jejuava a Deus e falava: Senhor, eu estou jejuando pelos meus filhos que estão lá naquela confraternização. Eu não sei, ó Deus, o que eles estão fazendo, mas se por acaso eles estiverem pecando, blasfemando ou fazendo alguma coisa contra a sua vontade, que o Senhor nos perdoe. E você é mãe, você é pai. Isso é um exemplo que você deve orar. Meu Deus, eu não sei onde está o meu filho agora, mas eu estou jejuando hoje. Talvez o meu filho está fazendo alguma coisa que não te agrada. Eu estou jejuando em favor dele. E a Bíblia diz que Jó fazia isso. Certo dia, os anjos entram na presença de Deus e Satanás entra na fila e entra junto, porque ele tem acesso. Ele é nosso acusador. Satanás, chegando na presença de
Deus. E Deus olha para Satanás e diz: de onde você vem? Ele veio: eu venho de andar, passear pela terra. E Deus, orgulhoso do filho que ele tinha, Jó, ele disse: viu, meu filho Jó? Não tem ninguém igual a ele. Um homem fiel, ele é íntegro, ele é correto. E Deus se orgulhava dele e falou assim: não tem ninguém igual a ele. Satanás olhou para ele com desafio e disse: mas também, ele tem tudo, é um dos homens mais ricos da região. Tem carro, tem terra, tem empregado, tem uma família grande, assim até eu. Tira tudo. E aí Satanás desafiou a Deus: tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema e reclama. Deus conhecia tão bem Jó, falou assim: então vai, eu te autorizo, vai lá e tira tudo que ele tem, e você vai ver que ele não vai me abandonar, porém não toque nele. A Bíblia diz que Jó estava em casa e começou a chegar as más notícias. Vieram alguns caldeus, invadiram a terra, levou o gado, levou as ovelhas. Enquanto aquele lá está dando, e matou os empregados. Enquanto aquele estava dando notícia, chegou um segundo. Veio um fogo dos céus e queimou e matou e tal e tal. Antes daquele terminar, chegou uma terceira notícia: que morreram tantas ovelhas e tanto tal. Chegou a quarta notícia: os seus filhos estavam reunidos lá naquela confraternização que eles fazem. De repente veio um vento muito forte, a casa caiu e morreram todos. Os filhos, 10 filhos morreram de uma vez. Porque quando os filhos homens faziam a confraternização, chamava as 3 irmãs também. A casa caiu e morreram todos. As 4 notícias chegou tudo em seguida. A Bíblia diz que Jó chegou, rasgou as vestes, rasgou a cabeça, dobrou o joelho. Sabe o que ele fez, irmã Vera? Ele adorou a Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus te deu, é dele. Ele adorou a Deus. Talvez se fosse eu, na minha carne, na minha fraqueza, eu diria: meu Deus, como é que o Senhor permitiu? Eu sou teu servo, eu estou na igreja sempre. Como é que o Senhor deixa acontecer uma coisa dessa? Porque ele simplesmente adorou a Deus. Satanás não desistiu, voltou lá pela segunda vez, voltou pela segunda, pela terceira. O que eu quero dizer, irmãos? Nós vivemos em plena guerra. Eu sempre digo para essa igreja: o nosso inimigo é invisível. O nosso inimigo conhece a nossa fraqueza. Mas nunca vamos esquecer que o nosso Deus é maior do que o nosso problema. O seu Deus é maior do que a sua dificuldade. Se você está enfermo, Ele é Jeová Rafá. Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Deus que te sara. Se você está em guerra, Ele é Jeová Shalom, o Deus de paz, aquele que te dá paz. E mais, você tem o Espírito Santo de Deus, Consolador ao seu lado. O próprio Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos dou o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar convosco. É motivo grande você adorar a Deus aqui nesta noite. Eu poderia citar muitos e muitos exemplos de pessoas que, em meio à aflição, adoraram a Deus, como o exemplo de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que eles estavam hospedados na casa de uma mulher chamada Lídia, uma serva de Deus. Todos os dias que eles saíam para a oração, eles passavam por uma praça. Naquela praça tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela olhava para ele e falava assim: esses homens são pregadores do Evangelho, são servos de Deus. Todo dia eles passavam ali, aquela mulher adivinhava. Chegou ao ponto que Paulo se irritou com aquilo. Todo dia a mulher falando a mesma coisa. Ele chegou e expulsou o espírito do mal. Sai. E aquele espírito de adivinhação saiu. Só que aquela mulher tinha um dono, e o dono ganhava dinheiro com as adivinhações. Aquela mulher foi liberta, mas o homem ficou no prejuízo. Eles prenderam Paulo e Silas, ali na praça mesmo. Aquele homem começou a fazer acusações, levou diante do governador. Fizeram acusações. E a Bíblia diz que eles foram açoitados e bateram muito. Imagina, apanhar de uma pessoa deve ser dolorido. Agora imagina, apanhar de uma multidão. Todo ensanguentado, Paulo e Silas foram jogados no cárcere. O carcereiro amarrou os pés. Sabe o que eles fizeram? Começaram a orar e a louvar a Deus. Começaram a louvar a Deus ali
na prisão, sentindo dor, porque ele tinha apanhado de uma multidão. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores e oravam. E à meia-noite houve um terremoto e as portas abriram. O carcereiro, quando chegou e viu aquela situação, a Bíblia diz que ele arrancou a espada e ele ia suicidar, porque aqueles presos estavam sob a sua responsabilidade e ele seria castigado por isso. Até que Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. E o carcereiro dobrou o joelho diante de Paulo e disse: como é que eu posso ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu e foi salvo ele e a casa. Mas eu volto para o louvor da aflição. Imagina Paulo e Silas ensanguentados ali, preso, acorrentado, e ter motivo para adorar. Será que você ou eu teria condições de adorar a Deus? Ou nós estaríamos murmurando por causa do desemprego, porque faltou hoje a carne, porque faltou o dinheiro de pagar a conta, ou porque a fatura chegou e eu ainda não tenho os meios, ou porque eu estou doente, ou porque eu estou aflito, ou seja, qual for a situação. É adorar quando não tem saída, é adorar quando não tem jeito, é adorar quando você está na prisão, como eles estavam, e você vai ver que as portas se abrem. É adorar a Deus em todo o tempo, assim como o salmista falou com a própria alma. O salmista falou com a própria alma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca esqueça dos seus benefícios. É Ele que te guarda, é Ele que te dá saúde, é Ele que te abençoa, é Ele que te protege. Quero chamar você nessa semana, vamos adorar a Deus. Não importa se você está preso como Paulo e Silas, não importa o tamanho do seu problema, louve a Deus e as portas vão se abrir. Glorifique a Deus não pelo que Ele faz, mas glorifique a Deus pelo que Ele é. E Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não existe impossível. O próprio Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu opero, ninguém pode impedir. Já eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é o seu problema, mas há um Deus que te conhece o seu deitar, conhece o seu levantar, conhece a sua intimidade e te chama de filho. Ele te chama de filho porque você é filho. E muitas vezes a gente pensa: eu não sou ninguém, eu sou um coitado. Não, você é filho de rei e Ele te ama do jeito que você é. E não aceite ninguém falar menos que isso. Antes de cabeça erguida, você é filho dele. Ele é o dono de todas as forças. Não abaixe a cabeça para o seu adversário. Diga para si mesmo: eu sou filho do rei, e como filho eu sou herdeiro de todas as coisas. Todas as promessas é para você que é filho, e Deus quer que você coma o melhor fruto da terra. Deus quer que você desfrute o melhor da terra. Deus quer que você goze o melhor da vida, porque Ele é o teu Deus. Não olhe para o teu problema, mas olhe para o teu Deus, que é a solução do seu problema. Coloque a sua mão no coração e vamos orar. Pai amado, eis aí os teus filhos na tua presença. E como ministro da tua palavra, meu Deus, eu quero com a autoridade do teu nome abençoá-los. E eu ministro, meu Deus, toda sorte de bênção sobre a tua igreja nessa hora. Tu és aquele que conhece o pensamento íntimo de cada um. O Senhor é aquele que conhece a causa de cada um. E eu te peço, na autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita o íntimo e o profundo de cada ser aqui nessa noite. Advoga, ó Deus, a causa dos teus filhos. Visita o leito, visita o íntimo, visita, meu Deus, o lugar secreto de cada um e os abençoa. Eles têm, ó Pai, depositado no Senhor a confiança. Eles têm esperado no Senhor. Tu és a nossa única saída, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, ó Deus. E no nome de Jesus Cristo, na autoridade deste nome, eu ministro toda sorte de bênção
E eu abençoo a cada um deles no teu nome, ó Deus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, não só agora, mas a igreja diz. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma coisa.